Bom dia. Antes da nossa oração matinal, eu quero refletir com vocês a respeito do que está dito no verso 5 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, onde lemos o seguinte: Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Meus queridos, nós temos nestes dias refletido a respeito do amor de Deus manifestado a nós. E como este amor flui em direção aos desfavorecidos, as Escrituras Sagradas o denomina como sendo graça. No dia de ontem, afirmei que os nossos erros oferecem a condição ideal para recebermos a graça de Deus, porque Deus toma para si a responsabilidade de lidar com os nossos erros. Qualquer pecado que tenhamos, seja grande ou pequeno, não se constitui num problema diante de Deus, pois pode ser solucionado pela sua obra e somente pela sua obra em nossas vidas. Tudo o que nós temos a fazer é receber a graça. Lembre-se do verso bíblico que lemos inicialmente, pois nele Pedro, o apóstolo, afirmou que Deus dá graça ao humilde. Se o homem humildemente confessa que é um pecador, seus delitos não só não o impedirão, mas também permitirão que receba a graça divina. Uma vez que se humilhe diante de Deus, a graça de Deus fluirá. O pecado engana o homem. Todavia, o maior engano é pensar que o pecado é um empecilho para que o homem receba a graça. Deus não restringe a sua graça por causa dos pecados dos homens. Pelo contrário, Deus concede graça porque o homem pecou e a concede de modo abundante. Conforme lemos no dia de ontem, o apóstolo Paulo afirmou o seguinte no verso 20 do capítulo 5 da sua carta aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, isto significa um salvo-conduto para que o homem continue na prática do pecado? Não, é claro que não. Pois ele também fez a seguinte afirmação nos versos 1, 12, 13 e 14 do capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, onde lemos o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus amados, o amor de Deus demonstrado a nós, em forma de graça, nos livra da escravidão do pecado, de tal forma que o pecado não tem mais domínio sobre nós, que estamos debaixo do guarda-chuva protetor da graça divina. Somos, portanto, encorajados aqui nestes versos a não obedecer às nossas paixões e a não oferecer o nosso corpo ao pecado para ser instrumento de iniquidade. E mais, somos encorajados a oferecer a Deus a nossa vida como instrumento de justiça, pois fomos ressuscitados com Cristo. E isto implica na seguinte verdade maior: a que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, por amor de nós, morreu a nossa morte, livrando-nos da escravidão e da culpa do pecado, e que ao ressuscitar, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça somos salvos, por meio da fé, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é graça de Deus derramada sobre nós. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque nesses dias temos podido considerar a respeito da graça do Senhor derramada sobre nós.
ou seja, do teu amor incondicional que o Senhor concede a nós, homens pecadores, que não temos nenhuma condição de chegar diante do Senhor e reivindicar qualquer coisa. Por isso é que esse amor do Senhor é chamado de graça, porque é um dom imerecido, é um favor que recebemos da tua parte. E hoje nós temos visto, Senhor Deus, que não é pelo fato de recebermos graça que nós temos um salvo-conduto para cometer erros e com isso ofender o teu coração e ofender as pessoas. Pelo contrário, nós temos que nos apropriar dessa graça e vivermos de tal forma que humildemente reconheçamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas e que as coloquemos diante do Senhor para que, com o coração contrito e confesso, recebamos da tua parte essa abundante graça, a fim de que nos apropriemos dessa verdade tão preciosa, de que nós não temos como receber por mérito pessoal, não temos o que fazer para receber, não temos que pagar, não temos que fazer sacrifícios, mas nós temos tão somente que abrir o nosso coração e receber esse amor incondicional do Senhor para vivermos nesse mundo tão conturbado, tão complicado, de um modo, Senhor Deus, que sejamos bênção para as pessoas à volta e que o nosso viver resplandeça esse amor do Senhor em nossa existência. É a oração que nós fazemos a Ti, pedindo ao Senhor que possamos sim oferecer a Ti e aos outros um viver de modo digno do Evangelho do Senhor, já que temos sido objeto desse Teu amor incondicional que se derrama sobre nós em forma de graça. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.